Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista diariamente, sem paywall. Fato do dia: Eduardo Bolsonaro copia Jean Willis e deixa o Brasil. A gente até atrasou um pouco hoje, que eu troquei o tema. Eu ia fazer do imposto de renda, mas diante disso eu precisei trocar o tema. Trocar o tema, inclusive, para trazer, recordar e viver, que eu não sei o que tem esse Rio de Janeiro, gente. Eu não sei o que tem esse Rio de Janeiro, que é o estado com o maior número de governador preso, deputado exilado, autoexilado, que a gente já viu. Ah, mas o Eduardo é de São Paulo, ele se elegeu por aqui, mas ele é coisa de vocês, cariocas. Nada que os cariocas mandam para cá dá certo. Cristo Redentor, se mandar para cá, vai dar errado. Mas, enfim, a gente vai falar disso, daquele nosso jeitinho, que você já sabe, para elevar o nível do debate. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Fato do dia: Eduardo Bolsonaro copia Jean Willis e sai do Brasil. Gente, o que eu ouvi quando eu falei do Jean Willis não assumir o mandato e sair do Brasil é a mesma coisa que eu tô ouvindo agora. Copia, mas não faz igual, gente. Muda pelo menos as frases para me xingar. Hein? Não dá para xingar de outro jeito? Ai. A gente tem esses parlamentares maravilhosos e sou eu que pago a conta? Então vamos lá. Eduardo Bolsonaro copia Jean Willis e sai do Brasil, mas uma coisa ele não fez. Jean Willis largou o mandato. Ele não largou, ele se licenciou. É uma licença não remunerada. E eu fiquei aqui pensando, gente, então não precisava ter pago, porque se o papel dele era representar nosso glorioso estado de São Paulo, ele estava de licença, porque o que esse homem fez para São Paulo? Bobear, ele nem sabe onde é que a gente fica. Abandonou nós. Abandonou total. Mas aqui eu vou recapitular desde o começo. Eduardo Bolsonaro e Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro. Esses deputados, gente, quando eles precisam se abrigar, eles só vão para país bom, né? Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Ninguém vai para Cuba, para Venezuela, para país africano. Só eu que vou. Nossa, até caiu um raio agora, porque eu tô falando isso. Mas enfim, vamos seguir em frente. A gente vai agora num recordar e viver Eduardo Bolsonaro, sempre muito destemido, uma coisa que não se pode falar mal dele. Você pode não gostar dele, mas ele defende a família dele e o pai dele. Um deputado foi falar que não tinha tido facada, que era fake. Olha qual foi a reação do Eduardo. Eita! Olha o decoro parlamentar. Olha o decoro parlamentar mesmo. Olha o que ele tá falando aqui, facada fake, não teve sangue. Tu tá maluco? Vocês tentaram matar meu pai? Presidente, olha as cenas, presidente, pros altos, por favor. Eita! Tá bom não, irmão. Tá bom não. Tá achando que tá na internet? Te enfia a mão na cara, perca o mandato. Perca o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. E aí, recordar é viver. Vamos a 2018, quando muita gente embarcou nesta conversa aqui de que o embate com o STF era uma coisa fácil de resolver. Ai, é fácil, confia, é só mandar um cabo e um soldado, não precisa nem de oficial de alta patente. Recordar é viver na tela. Meu nome é Adamex, eu fui tenente temporário farmacêutico lá no HCE, no Rio. Tive oportunidade de conhecer seu pai lá pessoalmente. Ah, tá. Fazer os exames dele lá na faixa. Eu já operei lá quando era moleque. Sim. A pergunta é, saiu uma pesquisa há pouco tempo agora do Data Poder e com a possibilidade do seu pai ser eleito no primeiro turno, jogando por terra aí a pesquisa do Ibope e Datafolha também. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo,
o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí, quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai se solta fuder. o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro está com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. Pois é. Você imagina que teve gente que acreditou nisso, né? Teve gente que acreditou, teve gente que foi para cadeia acreditando nisso. E agora o que é que acontece? O pessoal do 8 de janeiro, tudo na cadeia, aquelas penas imensas. Esse pessoal ficava falando, não, nós somos por vocês, para fechar o STF basta um cabo e um soldado, é tudo muito fácil. Vai lá, vai indo que eu já vou, na volta a gente compra. E o povo dormiu nesse barulho, está na cadeia. Enquanto eles estão na cadeia, onde está Eduardo Bolsonaro? Eu só quero que você preste atenção no cenário. Gente, que sofrimento. Nossa, que sofrimento atroz na tela. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro
e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro. Pois é, né, Brasil? Nossa, vocês veem como ele está sofrendo. A gente vê, né, a cara de sofrimento. Ele está falando que vai lutar pelo Brasil. Como? Ele especificou, eu vou fazer isso assim, 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 assado? Não, ele não disse como. Como ele também não tinha dito a história do cabo e do soldado, ele não falou como. E não sabia mesmo como, né? Que nós estamos vendo. Era super fácil, vamos lutar contra a STF. Tá aí. Deu certo. Quem dormiu nesse barulho? Tá onde? Tá na cadeia, né? E eles nos Estados Unidos. Pois é. Na época que o Eduardo Bolsonaro falou isso do cabo e do soldado, como é que o Bolsonaro reagiu? Recordar é viver. Na tela. Candidato, houve uma reação dos ministros do Supremo à fala do deputado e seu filho, Eduardo Bolsonaro, que seria apenas um soldado e um cabo para fechar o Supremo. O ministro Celso de Mello disse que essa fala é uma fala golpista. Qual que é a sua visão sobre essa polêmica? Eu já admiti o garoto, é meu filho. A responsabilidade é dele, tá? Ele já se desculpou, isso aconteceu há 4 meses, ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. Nós temos todo o respeito e a consideração com os demais poderes, e o judiciário, obviamente, é importante. E eu até fui pesado, meu garoto, né? Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. E ele já assumiu a responsabilidade, repito, se desculpou, e no que depender de nós, obviamente, né, essa é uma página virada na história. Agora, por outro lado, o Vadir Damu, há poucos meses, falou de forma bastante consciente em fechar o Supremo, não tomou essa repercussão toda. Repito, o garoto errou, foi advertido, e vamos tocar o barco. Nessa última semana de campanha, qual que vai ser o foco do seu trabalho? Olha, por questões de não poder aparecer em público, questão de segurança, a gente vai continuar mantendo a nossa campanha via mídias sociais, atendendo vocês da imprensa e também buscando cada vez mais a mobilização daqueles que votaram em nós no primeiro turno para que nós reforcemos esse trabalho de modo que não tenhamos qualquer surpresa no próximo dia 28. O senhor acredita que é preciso trabalhar para evitar um clima de já ganhou nas suas bases eleitorais? O nosso pessoal está consciente no tocante a isso. Não existe o já ganhou. Você tem que lutar até o último momento, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de voto de ninguém. Tá? Agora, realmente está polarizada a campanha. O PT, que está aí vivo, né, o que fizeram ao longo dos últimos 13 anos, e nós não queremos, nós não, o povo não quer a volta disso aí. E não quer também um governo que seja conduzido, inspirado por alguém que está atrás das grades. O seu adversário vai ficar batendo muito na questão de não ter debatido com você no segundo turno. Você está preocupado com essa possível exposição dessa questão? Olha, ele parece que tem um ponto eletrônico com o presidiário, né? Ele não é dono de si, ele não tem autonomia para falar nada. E caso venha a ser presidente, que eu não acredito, não tem autonomia para indicar um ministro sequer. Então esse debate não vai levar a lugar nenhum. Ele, por exemplo, usou muito de fake news na sua propaganda eleitoral, não é via WhatsApp, na própria propaganda eleitoral, me acusando de um montão de absurdo, que eu vou acabar com o 13º, vou acabar com o Bolsa Família, vou fazer buscar maneiras de voltar aí uma ditadura no Brasil. É um absurdo o que ele fala. Mas seria um bate-boca apenas, né? Até porque ele é um posto do Lula, então não tem o que o Brasil ganhar debatendo com esse cara. E aqui eu quero trazer a vocês uma espécie de mini-doc que o antagonista fez no ano de 2020, já que Eduardo Bolsonaro é deputado por São Paulo, que meus gloriosos conterrâneos o agraciaram com uma quantidade imensa de votos. Vamos ver o que ele já fez por São Paulo. Em outubro de 2018, Eduardo Bolsonaro recebeu mais de 1.800.000 votos, tornando-se o deputado federal mais votado da história. Desde então, tem feito de tudo para não trabalhar como deputado federal. Ainda no fim de 2018, organizou em Foz do Iguaçu a Cúpula Conservadora das Américas. Ali anunciou, antes do Itamaraty, que o Brasil não iria reconhecer a última eleição de Nicolás
Nicolás Maduro. Eduardo sempre teve gosto pela política externa. Segundo a página do deputado no site da Câmara, fez apenas uma viagem oficial em 2019 para a Argentina em maio, mas em julho esteve na Indonésia, em abril na Itália. Ao todo, foram 24 ausências em plenário ao longo do ano passado, incluindo 19 missões autorizadas que, como veremos, incluem viagens presidenciais. No fim do mês passado, o deputado Marco Feliciano criticou Rodrigo Maia por visitar o rei da Espanha, atribuição que seria exclusiva do presidente da República. Curiosamente, Feliciano nunca criticou o colega Eduardo, que em 2019 visitou em Budapeste o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cabe a Eduardo fiscalizar a política externa do próprio pai. Na prática, Eduardo fiscaliza o próprio trabalho, já que age como um chanceler paralelo, muitas vezes com prioridade sobre Ernesto Araújo. Em março de 2019, por exemplo, Eduardo participou de reunião no Salão Oval restrita aos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ernesto ficou de fora. Mas o prestígio nem sempre vem acompanhado de conhecimento. Em entrevista recente à revista Piauí, Eduardo disse não saber quem é Henry Kissinger, um dos homens mais influentes do século XX, secretário de Estado dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Ou seja, Eduardo esteve no Salão Oval, mas até mês passado não tinha ouvido falar sobre um de seus mais famosos frequentadores. Apesar disso, Eduardo queria ser embaixador do Brasil em Washington e deixar de vez a Câmara dos Deputados. No ano passado, o governo brasileiro chegou a enviar pedido de agremã aos americanos, mas em outubro os Bolsonaro desistiram da ideia. Melhor assim, Eduardo não precisou ser sabatinado no Senado. Fora da embaixada, Eduardo chegou a líder do PSL na Câmara, também graças a uma ajudinha do pai. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar um outro. E a gente acerta, e entrando o outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. Como líder do PSL, Eduardo inscreveu o partido às vésperas do Carnaval 2020 no blocão liderado pelo deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas. Para fazer isso, Eduardo teve de colher assinaturas da maioria dos 53 deputados do partido, mas não consultou todo mundo. O blocão de Lira foi formado de olho no controle dos 30 bilhões de reais em emendas que cairiam nas mãos do Congresso se os parlamentares derrubassem o veto 52 à lei orçamentária. Em 2 de março, logo depois de O Antagonista publicar que Eduardo havia incluído o PSL no blocão, o deputado publicou que estava coletando assinaturas para ir embora. 2 dias depois, o Congresso manteve o veto 52 e no mesmo dia, Joyce Hasselmann voltou a ser líder do PSL na Câmara. Eduardo Bolsonaro responde à representação no Conselho de Ética da Câmara por ter dito ser a favor de um novo AI-5, texto que previa a cassação de mandatos. No começo de fevereiro, estreou um programa de entrevistas. Recentemente, indagou se o povo choraria caso caísse uma bomba H no Congresso, frequentado por ele e pelo irmão mais velho, Flávio. Muita gente não gosta do Congresso, mas quase 2 milhões de pessoas votaram para Eduardo trabalhar lá. Acontece que ele prefere fazer qualquer outra coisa. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser estar. Pois é, né, Brasil? Sempre foi um deputado EAD. Ele queria ir para Washington desde o começo. O pai se elegeu, ele já queria ir para lá. Vocês não lembram dessa história? Que ele falou até que ele fritava hambúrguer na chapa. E eu achei de uma coragem enorme, porque ele trabalhou numa rede que chama Popeyes. O Popeyes nem vende hambúrguer. Vocês veem que herói brasileiro, que ele invadiu o lugar e fritava e vendia hambúrguer sem a empresa saber. Muita coragem, gente. E agora ele vai como defender os brasileiros e quem tá lá na cadeia por causa do 8 de janeiro? Ele não falou como. Ele não falou como. Enfim, vamos em frente. Não foi só
para Washington que Eduardo Bolsonaro foi, não. Ele foi na época da Copa do Mundo lá para o Catar. Mas ele foi para o Catar, não foi para a Copa, não. Ele foi levar um pendrive para pedir para a ditadura do Catar conseguir uma democracia no Brasil. Como que é fazer isso? Ele também não explicou como. Olha o vídeo. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fala algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet e etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança nem com a economia. Então por que você vai cerrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Seguimos na mesma... Nessa época, vocês não sabiam ainda o que era o Catar, porque ainda não tinha tido 7 de outubro. Agora vocês já sabem, Catar é quem abriga o pessoal do Hamas, quem financia esses grupos terroristas. Esse pessoal do Hamas mora no Catar como bilionário, enquanto oprime os palestinos lá na faixa de Gaza. É para esse pessoal que ele foi pedir mais democracia? E depois que ele entregou o pendrive, aconteceu o quê no Catar? Pois é. Também não sabemos, ele não foi para a Copa, não. E depois ele ainda explicou que a ditadura do Catar não é tão ditadura assim. Na tela. Vale lembrar também que alguns criticam, presidente, que não são democracias. Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando para uma abertura. Fato que não ocorre aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esses países. Qualidade de vida sensacional. O último país nosso foi o Catar. Não, gente, no Oriente Médio não é ditadura. Nossa, como as pessoas vivem felizes. A mulherada que está sendo assassinada porque usa um véu do jeito que a polícia não gosta lá no Irã, nós estamos felizes, tudo funciona. Catar, nossa, Catar maravilhoso. O pessoal do Hamas está super bem atendido, está super feliz vivendo lá. Nossa, que beleza, que orgulho seria para o nosso país ter um presidente da Comissão de Relações Exteriores com este cabedal, né? Que coisa interessante. Mas falando em fugir do Brasil, recordar é viver, eu quero voltar aqui a 2016, um embate entre Jean Willis e Alberto Fraga, quando Jean Willis começou a falar dessa história de ir embora do Brasil. Na tela. As imagens que têm circulado nas redes sociais mostram uma violência desmedida e desnecessária das polícias do Rio e de São Paulo contra as mulheres e os manifestantes. A manifestação era ordeira, não venham acusar dizendo que havia baderna, porque era uma manifestação ordeira. O que está acontecendo é repressão, porque se está questionando a ilegitimidade desse governo golpista e formado por corruptos. Por isso que eles usaram essa violência desmedida contra as mulheres. Nós temos que repudiar... Nós estamos esperando você sair do Brasil, que você falou que ia sair do Brasil. Respeite a minha palavra. Vai embora do país, rapaz. Vai embora do... Não vamos polemizar o assunto. Nós estamos dando um encaminhamento, está tudo indo muito bem. Então, por gentileza, termine o seu raciocínio, deputado Jean, e vamos passar ao líder Guimarães. Porque os jagunços aqui acham que podem caçar a nossa palavra, mas não vai caçar. Não, ninguém está caçando e ninguém é jagunço para caçar a sua palavra aqui. Eu só peço que o senhor termine o seu raciocínio. O mesmo respeito que ele tem que cospe em parlamentar. Deputado Jean. É esse deputado democrata. Deputado, termine o seu raciocínio. Eu cuspo em qualquer canalha fascista que me insulte. Aí, o que aconteceu? Jean Willis, esse mandato que nós estamos vendo, ele cumpriu até o fim. Ele falava, vou sair do Brasil, isso, aquilo, outro. Mas ele saiu do Brasil mesmo quando ele se reelegeu. Ele não chegou nem a assumir
como deputado federal. Quem assumiu foi o falecido deputado Davi Miranda, ficou no lugar dele. Vamos relembrar como foi essa história. O deputado federal Jean Willis, do PSOL, não vai assumir o terceiro mandato na Câmara dos Deputados em Brasília no dia 1º de fevereiro. O congressista, que está fora do Brasil, disse que tomou a decisão com medo das ameaças que vem recebendo nos últimos meses. Em mensagem no Twitter, ele escreveu que preservar a vida ameaçada era também uma estratégia de luta por dias melhores. Segundo a agência de notícias da Câmara, o deputado de 44 anos ainda não oficializou a decisão. Mas a assessoria dele confirmou à agência France Presse que o legislador resolveu desistir do mandato. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, Jean Willis explicou que não foi a eleição de Jair Bolsonaro que o levou a desistir do terceiro mandato consecutivo, mas a violência a partir daí. O deputado deu como exemplo o aumento do número de agressões e mortes de membros da comunidade LGBT. Jean Willis é um dos 10 deputados eleitos do PSOL, partido da vereadora do Rio de Janeiro assassinada, Marielle Franco. Quando Jean Willis foi para o exterior dizendo que estava ameaçado, o que é que o Eduardo Bolsonaro fez? Fez piada. Fez piada. Vamos ver. O deputado federal Jean Willis. E aqui eu consegui elencar rapidamente, pois o tempo não é suficiente, algumas incoerências dele. Eu sei que ele está nos assistindo pela televisão ou vai assistir no YouTube, pois é o deputado virtual. Vamos lá. Primeiro, o deputado Jean Willis, ele sugeriu que essa audiência fosse fechada. Eu não sei o porquê dessa audiência poderia ser fechada. E não soube explicar isso. O deputado Jean Willis, o deputado Jean Willis foi o escolhido pela senhora Dilma Rousseff como representante dos jovens e critica o jovem Kim Kataguiri do movimento Brasil Livre exatamente por ser jovem e liderar um movimento de rua. Não tem qualquer outra acusação. Esse é o representante dos jovens do PT, não meu. Recordar é viver. 8 de agosto de 2023, o Eduardo Bolsonaro já tinha uma outra história sobre por que o Jean Willis foi embora do Brasil. Ele dizia que depois que o Bolsonaro tomou a facada, o Jean Willis teria fugido. E por coincidência, tanto ele quanto o autor da facada eram à época do mesmo partido, PSOL. O autor da facada foi filiado um tempo ao PSOL. Na tela. É inacreditável a cara de pau desse tipo de gente, mas tenha certeza, a população brasileira está vendo. Reclamam da sua viagem aos Estados Unidos, falam que foi omissão. O Lula viajou dia 7 de janeiro às pressas, sem ter agenda marcada. Picou a mula, foi para Araraquara. Foi para lá para quê? Eu não vou nem retroagir aqui a viagem do Jean Willis, que depois da facada do Jair Bolsonaro, saiu do país e deixou para trás o mandato de deputado federal. Que todo mundo sabe que para conseguir é assim, ó. Eu não vou nem levantar suspeitas sobre ele, não. Né? Inclusive, está tendo problemas lá para arranjar a boquinha dele dentro da SECOM. É muita bactéria para pouco dinheiro. É por isso que esse governo não tem como dar certo. E não vai dar certo. E a verdade, uma hora, ela vem à tona. E aí vocês vejam nada como o tempo, né? Anos depois, quem está fora do Brasil é Eduardo Bolsonaro, mas ele não largou o mandato de vez, como o Jean Willis, não. Ele está apenas licenciado. E ele está dizendo que vai parar o Alexandre de Moraes, vai parar todas as arbitrariedades, vai conseguir anistia para os presos de 8 de janeiro, que, aliás, anistia para pessoa é uma coisa que nem existe no ordenamento jurídico de lugar nenhum. A anistia é para o ato. Você anistia um ato deixa de ser crime, portanto, todas as pessoas punidas por aquilo são anistiadas. Mas ele vai conseguir uma coisa que nem existe. Você veja. E eu só quero que você preste atenção nesse vídeo uma coisa. Como? Qual é o plano? Como ele vai fazer isso? Vamos ver. A vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada.
Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Pois é, como? Como? Eu tô igual o Pablo Marçal. Como? Parará, parará, parará. Como? Não sabemos como. Acho que da mesma maneira que ele levar o pendrive para o Catar no meio da Copa ia deixar o Brasil mais livre. O Catar ia deixar... Como? É como, né? Pergunte-me como. Mas, enfim, ele foi para lá, o PT já reagiu. Lindbergh Farias quer mandar suspender, confiscar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Olha, na verdade é uma fuga. A gente está feliz porque ele não vai ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores representando o parlamento como um todo. Porque ele não tinha condições de fazer isso. Veja, ele está numa luta fora do país para constranger o Supremo Tribunal Federal. É uma luta cotidiana. Já é a 4ª ida para os Estados Unidos depois que o Trump foi eleito. Eu até perguntei, disse que eu estava entrando com requerimento na Câmara, porque eu quero saber o motivo dele ter recebido o salário no mês passado. Ele não esteve aqui, ele está lá. Então a gente estava numa batalha muito grande para que ele não representasse institucionalmente o parlamento brasileiro. Porque, para mim, ele ia usar a comissão para atentar contra os interesses nacionais, contra o poder judiciário independente que a gente tem. Então eu considero uma vitória muito importante. Agora chama atenção, ele que não está sendo julgado, se ele foge, eu chamo atenção para que não aconteça uma frustração nacional no momento que a gente vai ter o julgamento daqueles que atentaram contra a democracia brasileira. Então a gente entrou com um pedido de medidas cautelares ao Supremo Tribunal Federal em relação a Jair Bolsonaro, porque eu acho, essa é uma opinião, que ele tem dado todos os indícios que pode estar preparando um plano de fuga, né? Porque a campanha que eles estão fazendo no exterior é uma campanha que não reconhece legitimidade das instituições brasileiras, do Supremo Tribunal Federal. Agora, hoje eu posso dizer a vocês que a gente está feliz por ter evitado que a Câmara dos Deputados entrasse numa bola dividida dessa. Pois é, né, gente? Se eles tiram o passaporte do Eduardo, o Eduardo não passa a ter razão no que ele está falando? Porque até agora não tem. Mas se tirar o passaporte, ele passa a ter. Eles estão trabalhando junto porque é todo mundo do Rio de Janeiro, é todo mundo nascido lá? Será que eles todos se conheciam desde criança? O Lindbergh, o Eduardo Bolsonaro, o Jean Willis... Teorias da conspiração, mas isso não são fatos, vamos aos fatos. Ele tirando essa licença, quem assume é o missionário José Olímpio, na tela propaganda eleitoral dele. Desrespeitar a vida é desrespeitar a Deus. O PL está ao lado de quem defende a vida. Como disse Jesus, eu vim para que tenham vida. Sem pandemia,
sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. O missionário José Olímpio é um cara que já foi vereador em São Paulo, ele sabe onde fica a cidade de São Paulo, consegue inclusive ir até a periferia e voltar sem se perder, sabe onde fica, sabe o nome de bairro São Paulo, que já é uma boa substituição para São Paulo, alguém que já veio para São Paulo, que é um deputado que já veio para São Paulo, no caso, o missionário José Olímpio, e que tem muito apoio da igreja, aqui com o bispo Valdemiro Santiago. Olá, povo querido do estado de São Paulo, eu sou o apóstolo Valdemiro Santiago, passando para pedir o seu apoio para elegermos o missionário José Olímpio, deputado federal, nosso grande parceiro da obra. Em defesa da família, em defesa da obra de Deus. Missionário José Olímpio Federal, 2241, com Bolsonaro presidente. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Pois é, o que é que você acha disso tudo? Qual que é a sua opinião? Calma, que antes de você achar e antes de eu opinar, a gente vai para as narrativas. A Gadolândia está toda oriçada por causa do Bananinha, que fugiu da justiça brasileira para não ir para a cadeia, que é o lugar dele. O Bananinha, filho do genocida, é covarde igual ao genocida e quer fugir da lei. Ele estava lá nos Estados Unidos, porque essa gente é patriota, mas é patriota dos Estados Unidos, é bandeira dos Estados Unidos, e jura a bandeira dos Estados Unidos, e tá de pendurado lá no saco do Trump todo o tempo, e ele passa o mandato inteiro lá. Ele é praticamente o nosso deputado enviado aos Estados Unidos, parece correspondente dos Estados Unidos. Quando ele está sendo denunciado por crime de lesa pátria, por atentar contra a democracia brasileira, por ter falado mal do ministro Alexandre de Moraes, que é quem salvou a nossa democracia, para os congressistas nos Estados Unidos, quando isso começa a apertar o crime de lesa pátria, aí ele fica lá para ser evadido da justiça. Mas ele vai perder o passaporte e vai ter que voltar para ir para a cadeia, porque isso aqui é uma democracia. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Tempos difíceis exigem homens de coragem. E a gente está vendo o Eduardo Bolsonaro ter a coragem de abdicar de todas as vantagens que ele tem sendo deputado federal, que não são poucas. Ele seria presidente da Comissão de Relações Exteriores, mas daí ele ficaria amarrado pelo establishment, amarrado por Alexandre de Moraes e não poderia lutar contra a ditadura da toga. Ele teve a grandeza de abrir mão disso tudo para lá nos Estados Unidos poder sim brigar pela liberdade e pela anistia dos reféns do 8 de janeiro, porque não são presos, são reféns da ditadura brasileira representada por Lula e por Alexandre de Moraes. E os ditadores estão felizes agora, mas o Eduardo Bolsonaro vai fazer um trabalho que vai libertar o Brasil. E vocês sabem por que isso foi necessário? Por que essa coragem foi necessária? Porque tem gente que não fez campanha para o Bolsonaro e ajudou a eleger o Nine. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o patriotismo EAD, esses patriotas que moram no exterior, é a coisa mais canalha que existe em um país que tem problemas com relação à democracia e à liberdade de expressão como o Brasil. Por que eu te digo que é canalha? Porque quem está aqui no Brasil, muitas vezes, cai na conversa de quem está fora e fica instigando. Vai lá que eu vou depois, vai lá que eu vou depois. Vai lá, vocês precisam ir na frente porque a gente vai mudar tudo. A gente vai romper com o establishment. A gente vai defender vocês, mas na hora H, farinha pouca, meu pirão primeiro. O pessoal foi no barulho dos influencers do patriotismo EAD, que é tudo patriota, mas mora nos Estados Unidos, mora no não sei onde. Ficar aqui igual nós, enfrentando perseguição de um governo, de outro, eles não ficam. E aí, tendo poder,
como é o caso do Eduardo Bolsonaro, ele tendo poder, ele vai para o exterior. E quem acreditou nas coisas que eles iam fazer e se expôs? Está lá. Os coitadinhos do 8 de janeiro. Estão lá, que não conseguem se defender, não conseguem isso, não conseguem aquilo, umas penas monumentais, não tem para onde recorrer e, verdade seja dita, nenhum dos políticos se lixando para eles. E os patriotas EAD, que ficavam falando mais 72 horas, vai para a porta do quartel, e vai para isso, e vai para aquilo, esse pessoal tá lá de boa, tá sofrendo nos States, sofrendo, ai, como eles sofrem nos States. O Eduardo Bolsonaro sempre quis ir para os Estados Unidos. Conversa dele sempre foi essa. Ele, desde o começo, queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Queria, de qualquer jeito, ir para os Estados Unidos. E agora ele está lá nos Estados Unidos. E ele está dizendo, não, porque eu não posso voltar, porque eu estou sendo perseguido, porque eu vou denunciar, porque isso, porque aquilo. Que o processo contra o Jair Bolsonaro, o pai dele, contra várias outras pessoas, é uma coisa que subverte tudo o que a gente entende de processo legal, de devido processo legal e de democracia, isso é verdade. Agora, a questão que eu ponho aqui para vocês é uma coisa, se quem tem poder não está disposto a arriscar nada e brigar pelo povo, eles querem que quem brigue? O povo? É isso mesmo que eles querem. Eles querem que o povo brigue, que o povo se ferre, e aí cada um arca com o seu, porque quando aperta para eles, eles têm para onde fugir. Quem foi no barulho de grupinho de WhatsApp, disso, daquilo, foi lá e se ferrou sozinho. E os poderosos sempre têm para onde fugir. E agora eu estou recebendo muita gente falando, ele vai fazer um trabalho pela nossa liberdade. Ele falou, como? Ele vai fazer um trabalho pela liberdade agora, igual que ele fez indo para a Copa no Catar e mentindo para os coitadinhos? Então, estou levando um pendrive para o Catar para denunciar as violações no meio da Copa. E para o Catar, uma ditadura sangrenta, que é a ditadura que abriga os líderes do Hamas, ele foi lá pedir liberdade? No que deu isso? Essa empreitada dele vai dar na mesma coisa. Ele disse como ele vai fazer? O que ele consegue fazer licenciado do mandato, porque não largou o osso. Licenciado do mandato, o que ele vai conseguir fazer que ele não conseguiria como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal? Com esse poder todo. Ah, mas iam tirar o passaporte dele. Ah, mas iam isso e aquilo. É o seguinte, não sabe brincar, não desce pro play. Esse é um cara que estava dizendo em 2018, não, Supremo nós vamos lá brigar com eles. Um cabo e um soldado, a gente fecha o Supremo. Ah, isso aí é muito fácil. Isso aí, ó, eu mato no peito e faço, e aconteço, e isso, e aquilo outro. E teve gente que acreditou. Teve gente que acreditou que as coisas eram assim do jeito que ele estava falando. Teve gente que foi atrás e que se ferrou e que está aí pendurada na justiça. E que não pode fazer a mesma coisa que ele. Pendurou na justiça, pá, tem como pagar as próprias despesas fora do Brasil, tá com a vida ganha, nasceu com a vida ganha, nasceu com o sobrenome certo e tá lá nos States curtindo a sua vida e falando que tá lutando por isso, por aquilo outro. Agora, vai ter gente que vai acreditar? Vai. Muita gente me fala, você acha certo o que estão fazendo com ele? Não, não é certo o que estão fazendo com ele. Não é certo. O fato dele estar sofrendo uma injustiça não torna todas as atitudes dele corretas. Ele está sim sofrendo uma injustiça, mas isso de ir para os Estados Unidos pedir asilo, ele não tem nenhuma justificativa. Quem poderia fazer isso é gente que não tem poder como ele. Inclusive, tem pessoas que tentaram ir para os Estados Unidos porque estão nessas penas aí do 8 de janeiro e acabaram presas lá e deportadas. O poderoso é sempre dessa forma, farinha pouca, meu pirão primeiro. E o brasileiro que aprenda. Eu comparei aqui com o Jean Willis, porque é a mesma coisa. Falou tanto do Jean Willis, que era o deputado à distância, que era o deputado virtual, tirou sarro que tinha ido para os Estados Unidos, não, que tinha ido para a Europa, e foi agora para os Estados Unidos. E abandonou a galera aí. A única coisa que pode dar razão para ele é se o PT for mesmo tirar o passaporte dele, porque ele não tinha razão nenhuma para pedir asilo. Se forem tirar o passaporte dele, aí ele vai ter. E vai ganhar. Como outros que estão nos Estados Unidos já ganharam. Mas essa que é a questão que eu quero deixar aqui.
Ele falou que não é muito fácil a gente se colocar contra o STF, basta um cabo e um soldado. Era mentira. Quem embarcou se ferrou. Falaram, não, vamos movimento para as ruas, para os quartéis, vai lá mesmo, gente, é isso mesmo, mais 72 horas. Quem embarcou se ferrou. Agora ele se salvou e o pessoal do Rio de Janeiro. É isso, gente. Uma lição que o brasileiro precisa aprender é que enquanto houver otário, malandro não morre de fome. Ah, mas eu não posso nem ser otário, pode ser otário. Todo mundo quer ser otário, pode ser otário. É um direito inalienável o de ser otário. Eu respeito, mas eu também tenho direito de dar risada de quem ainda acredita nessa bravataria de político brasileiro. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu já te peço desculpa novamente pelo nosso atraso, porque eu mudei de tema na última hora, mudei o equipamento que eu estou usando de gravação, teve aqui muito ajuste, mas graças a Deus a equipe técnica me ajudou e estamos aqui, não ficamos sem o Narrativas Antagonista no dia de hoje, que é o mais importante. Enfim, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Quero muito saber o que você pensa e eu tô aqui com esse sorriso no rosto de quem foi perseguida, de quem sofreu ameaça, mas que não deitou pros caras. Eu não fugi, não abandonei vocês. Tamo todo mundo aqui no Brasil e amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!